Porque o Ceará lançou ontem, em um evento para conselheiros e com a presença da imprensa, o seu portal de transparência. Quem estava lá era Danilo Queiroz para trazer todos os detalhes do que foi dito, tanto pela direção do clube quanto pelo presidente João Paulo Silva. Em um evento com a presença de 108 conselheiros, o Ceará apresentou o seu portal da transparência. Os últimos 5 anos do clube, entre receitas e despesas, já estão disponíveis no portal. E a ideia é que, a partir daqui, todas as receitas e despesas do clube sejam colocadas jogo a jogo, mês a mês. O presidente João Paulo Silva destacou que a transparência precisa ser uma das forças da sua gestão à frente do Ceará Sporting Clube. Ele também confirmou que o planejamento financeiro foi ampliado com o retorno do clube à Série A do Campeonato Brasileiro nessa temporada 2025. E não se negou a falar do que a torcida tem pedido tanto: contratações. Confirmou 3 reforços, 2 ou 3, mas podendo acontecer também o reforço do centroavante, que a princípio era colocado em dúvida pela própria diretoria. A nossa ideia é trazer logo agora, né? 2 a 3 jogadores, essas são as posições, a gente está atrás de 2, 3 jogadores e a nossa ideia é trazer o quanto antes, né? Assim que fechar, a gente vai divulgar e eu já quero que esses jogadores já venham agora para já trabalhar, já se adaptar, já tá treinando com o elenco para quando for dia 10, já está apto a jogar. Então, a gente está buscando um volante, um atacante de área e um atacante de lado. Essas são as posições iniciais que a gente está buscando, que a gente está analisando. E a gente tem um jogador que já está um pouco mais adiantado, mas não tem nada certo ainda no momento. O dirigente também confirmou que esses reforços não vão demorar muito dentro da janela. O presidente acredita que logo no começo do período de contratações da segunda janela nacional de transferências, que começa no dia 10 de julho, os primeiros reforços já devem ser apresentados. Valeu, Danilão. Eu entendo, meninos, estão aqui, a questão das contratações, a torcida está cobrando muito. Cadê as contratações? Cadê as contratações? A janela, teoricamente, não abriu. É como a gente viu o João Paulo falando, né? A janela só abre em julho. Mas eu entendo, Renato, a cobrança da torcida. Por quê? Porque o Ceará está tendo um tempo para treinar, que seria importante, inclusive, para um reforço que chega, entender o estilo de jogo do Condé, se adaptar ao grupo. Realmente poderia estar sendo feito antes, mas eles estão no tempo, né? Estão no prazo. Eu também compreendo completamente ali essa questão da busca, do interesse nas contratações, o torcedor querer ver ali os nomes serem fechados. Agora a gente precisa só entender o contexto também de como as coisas acontecem. O Ceará entende, aqui não é uma opinião, o Ceará é uma informação. O Ceará entende que tem hoje um elenco que é ok, que está competindo e que está bem ajustado com os interesses do clube e do treinador Léo Condé. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o Ceará também detecta que tem carências no elenco. O Ceará tem limitações no elenco. E é o que acontece? O Ceará vai em busca, vai para o mercado. O João Paulo falou ontem sobre isso. O João Paulo esclareceu claramente sobre a questão de contratar, identificar carências no elenco, isso aí é um fato. Agora, entre ir atrás e fechar, há uma distância. É preciso que haja ali, encontrar o melhor modelo de negócio, encontrar um jogador que se adeque e não trazer jogador por trazer. Colocar jogador no elenco que talvez vá chegar e não vai render. O Ceará tem exemplo nessa temporada. O Ceará talvez não permaneça, aí não oficializou a saída do Martínez, mas é um dos casos. O Ceará investe, vai atrás, o Lelê é outro. A maneira como o negócio se desenrolou foi ótimo para o Ceará. Claro. Mas foi outro jogador que chegou e não entregou. Então, por isso, talvez, o excesso de critério aí, e aí, claro, gera essa ansiedade com o torcedor, que é extremamente natural. Tem alguns detalhes, né, que o Ceará já está com esse departamento de futebol há algum tempo, e aí alguns padrões começam a ser analisados, porque você vai entendendo a forma de política de trabalhar. Primeiro, remetemos a janela do começo do ano e, se quiserem, no meio do ano da Série B ano passado. Dificilmente o nome vaza muito antes de estar perto, praticamente acertado. O Ceará tem conseguido manter sigilo. Inclusive, na rádio ontem a gente lembrou, por exemplo, que o Fabiano, que nós citamos aqui ontem como uma peça-chave, o Fabiano foi basicamente assim, do nada. Do nada ele apareceu, se apresentou e foi jogar.
Então tem muito isso. E a outra coisa é parcimônia. A ideia, como o Renato falou, eles têm avaliação, você pode concordar ou não concordar, são outros 500. De que o elenco está montado, que o elenco tem qualidade e que as peças que você precisam trazer não precisam vir a toque de caixa. E talvez o melhor exemplo para elucidar isso para o torcedor, para ficar na cabeça do torcedor, foi como veio o Pedro Raul. Desde janeiro se sabia que o Ceará precisava de um 9. Existia assim, quase uma concordância geral, e eu acredito que internamente também, de que esse 9 do Ceará para a Série A não poderia ser o Ailon, que o Ailon pode ser útil, mas não pode ser o teu centroavante principal para a Série A. Olha o tempo que demorou até encontrar o Pedro Raul. Não encontrar o Pedro Raul, mas de estudar qual o nome que vem, como o Renato falou, qual o melhor modelo de negócios para essa contratação, porque não adianta tu ir lá rasgar dinheiro que tu não tem, e aí nisso é muito importante o que o Ceará lançou ontem, o portal de transparência, que é uma exigência antiga do torcedor alvinegro, de deixar o clube mais às claras a respeito dos seus gastos e de suas receitas. E isso também ajuda, não ao torcedor fanático, aquele vai sempre levar tudo a ferro e fogo, mas aquele que quer estudar mais minuciosamente como vive o clube, entender por que o clube não faz aquela contratação de superpeso. Porque existe uma relação entre receita e despesa e passa muito pelo portal de transparência e aí passa também por qual modelo de negócio você pode fazer para trazer um jogador. E o tiro no Pedro Raul, por exemplo, demorou a ser dado, mas foi no alvo. Então tem que ser assim. O Ceará não tem o direito de errar tanto na janela, porque financeiramente é a terceira menor folha, o terceiro menor orçamento da Série A. É isso.